Olá, meus amados irmãos, que a paz e a graça de Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer imenso darmos continuidade ao estudo do livro Pecados Intocáveis e hoje é o nosso estudo de número 10, que tem por tema ingratidão. Então, antes de começar, nós vamos convidar você a fazer conosco uma oração. Querido Deus, bondoso e amado Pai, com muita gratidão em nossos corações, nós nos apresentamos diante do Senhor para receber de Ti o alimento, a direção e a bênção do Senhor em nossas vidas. Fortalece, ó Deus amado, os nossos corações e a nossa fé, para que possamos experimentar a alegria de Te servirmos todos os dias. Renova as nossas esperanças, edifica o nosso coração e trata a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, então, como todos vocês sabem, nós estamos estudando o livro Pecados Intocáveis. Esse estudo normalmente vai ao ar às quintas-feiras, mas hoje nós o estamos trazendo no domingo pela manhã, no horário da escola dominical. A boa notícia é que nós estaremos retornando à nossa escola dominical pela plataforma Google Meet a partir do domingo que vem. Então você poderá matricular-se na escola dominical e assim você participará conosco do estudo bíblico de uma revista fascinante que trata acerca da graça de Deus. Mas nós estaremos avisando isso com mais precisão logo depois, mais adiante em outros vídeos, mas hoje nós queremos de fato estudar esse tema que precisamos tratar em nossa vida, que é a ingratidão. Então, certamente, o pecado atingiu todas as áreas de nossa vida, porque ele atingiu o âmago das nossas ações. Que âmago é esse? Esse âmago é o nosso coração. O pecado atingiu a raiz, o pecado atingiu a fonte, e tudo que emana dessa fonte, tudo que brota dessa raiz, obviamente, vem contaminado pelo pecado. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, descreve o nosso coração como um coração pecaminoso. Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Cristo diz, queridos, que é do coração que procedem os nossos pecados. Ele diz em Mateus 7, de 1 a 7, no Sermão da Montanha, o seguinte: que nossa contaminação, ela não é uma contaminação externa, mas ela é uma contaminação interna. Ela brota de dentro para fora de nós. Ainda que haja pecado externo, é claro, muitos textos da Escritura mostram isso, a vida confirma isso, mas os piores males a serem tratados na nossa vida, eles vêm de dentro de nós, infelizmente. O texto de Mateus 7, de 1 a 7, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos, ou comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Muito interessante esse texto. Hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí nessa passagem, Jesus está ensinando Isaías 29:13 e citando Isaías 29:13. E então logo a seguir Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai do coração e não o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca é digerido e vai para lugar escuso. Mas o que sai da boca procede do coração, de onde procedem todas as nossas iniquidades. E aí, meus amados, devido ao nosso coração pecaminoso, perdemos a capacidade de sermos agradecidos. Paulo lembra aos Colossenses que não deixem de ser agradecidos. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando eu afirmo que nós perdemos a capacidade de exercer gratidão, eu não estou dizendo com isso que nós não tenhamos em nossa vida nenhum lampejo de gratidão. Nós temos sim manifestações de gratidão, mas nós não costumamos ter um espírito constantemente agradecido diante de Deus e diante dos homens. Nós até lampejamos momentos de gratidão, mas o desafio é viver uma vida agradecidos verdadeiramente a Deus pela sua santa e maravilhosa providência. Eu quero trazer agora o relato de Lucas 17, de 11 a 19, é um dos textos mais conhecidos quando nós falamos sobre ingratidão. Você deve conhecer esse texto muito bem. Diz a palavra do Senhor, Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, um texto muito conhecido. Jesus encontra-se com 10 leprosos que suplicam a ele compaixão. A lepra era uma doença horrível que eliminava todo o convívio social daqueles afligidos por ela. Nós, como todos vocês sabem, perfeitamente, estamos no ano de 2020 e estamos vivenciando uma pandemia e vivendo um isolamento social que não é pleno, é um isolamento parcial, digamos assim. Mas a pessoa acometida de lepra, ela vivia um isolamento absoluto, ela não podia praticamente entrar nas cidades, eles viviam isolados em certos guetos que eles construíam para ali morrer. Muitos deles iam para as cavernas e os seus familiares iam até a porta dessas cavernas deixar ali os mantimentos para eles. Então, o isolamento social nos anos de formação da Bíblia, a coisa de 2000 anos atrás ou mais, e bem mais, aliás, onde a lepra era uma doença que só havia tratamento espiritual para ela. Isso é uma questão que um dia nós vamos estudar aqui, mas fazia com que as pessoas vivessem um isolamento muito mais cruel do que o isolamento vivenciado por nós na atualidade. E aí o leproso, segundo Levítico 13:45, ele deveria gritar, sempre exclamando: impuro, 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 para que todos se afastassem,
para não serem contaminados. Ele tinha que alertar as pessoas que ele era alguém doente. E as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos desgrenhados cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro, impuro. Ou imundo, imundo, imundo também. Dos 10 leprosos curados, somente um, que era samaritano, retornou para agradecer a Cristo tão grande bem. Sempre que lemos este relato, nós reprovamos a atitude dos 9 leprosos, e apesar de fazermos muitas vezes o mesmo que eles fazem, fomos também espiritualmente curados pelo nosso Senhor de uma enfermidade muito mais grave que a lepra, que é a enfermidade do pecado. E nós nem sempre desenvolvemos um espírito agradecido diante de Deus. Espiritualmente falando, irmãos, a nossa condição ou enfermidade era muito pior que a lepra em seu pior estado. Na verdade, não estávamos enfermos, mas sim mortos em nossos delitos e pecados. Paulo explica aos irmãos de Éfeso toda esta nossa miséria e como nosso Deus agiu para nos salvar e nos libertar dessa terrível característica, deste terrível mal. E nós fomos de fato agraciados por Deus, mas a despeito disso, nem sempre temos vivido uma vida verdadeiramente agradecida ao nosso Senhor. Por exemplo, Efésios 2, de 1 a 8, veja a grandeza do que Deus fez por você. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Éramos, portanto, queridos, escravos do mundo, éramos escravos de Satanás e das paixões de nossa natureza caída e totalmente depravada. E é isto que observamos nos 5 pontos do calvinismo. O primeiro deles é a depravação total, que ensina: o homem é escravo de Satanás e morto em seus delitos e pecados. É incapaz de, pela sua própria vontade, orientar-se na direção da sua própria salvação. Somente Deus pode operar o milagre da regeneração para que o homem possa, de fato, crer em Cristo. Apesar do nosso terrível estado de miséria espiritual, Cristo, queridos, com o seu grande amor e misericórdia, nos alcançou e nos deu vida espiritual. Este foi um milagre muito superior ao de curar 10 leprosos. Mas quantas foram as vezes que nós, em reverente oração, o agradecemos por isso e por tudo mais que Ele nos concedeu providencialmente. Qual foi a última vez que você orou e disse: meu Senhor, muito obrigado, porque eu era um perdido pecador e o Senhor me alcançou com sua maravilhosa graça? Qual foi a última vez que você louvou ao Senhor pela graça dele na sua vida? Pense nisso. O simples fato, irmãos, de respirarmos é um presente de Deus.
O ato de agradecer a Deus deveria ser intenso e contínuo na nossa vida, pois tudo o que somos e tudo o que temos vem dele. Até o nosso respirar, diz assim, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E Isaías 42:5 diz, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Se você está respirando o oxigênio que Deus criou. E Ele é quem te dá saúde nos pulmões para respirar. Volto a citar o tema do momento, Covid-19. E um dos grandes males é porque ela costuma atacar os pulmões. E outro dia eu ouvi um relato, achei bastante emocionante, de um senhor que venceu a Covid. Não foi no Brasil, foi um dos primeiros a vencer a Covid, ele dizendo que uma das coisas que mais pesaram na enfermidade foi o fato de não conseguir respirar. Ele descrevia a aflição como alguém que está se afogando no seco. E após vencer a enfermidade, ele disse assim, Deus, eu nunca te agradeci, porque o Senhor me dá o ar para respirar todos os dias. E o Senhor me deu gratuitamente. E ele teve que pagar uma grande soma de dinheiro no hospital particular, ele é um homem de posses, para poder escapar com vida. Às vezes nós não valorizamos isso. O fato de você poder andar. Quando você perde os movimentos, aí você descobre como era importante andar. De enxergar quando você perde a visão. Meu Deus. Aí a gente lembra de que nunca agradeceu a Deus quando a gente tinha. Agradeça a Deus. É Ele quem te sustenta. Você trocou o carro esse ano? Agradeceu? Comprou um terreno? Está com um projeto? Vai construir alguma coisa? Você pode estar reclamando porque o seu salário foi reduzido. Mas você já agradeceu porque ele não foi cortado? E se foi cortado, você já agradeceu porque familiares, amigos, vizinhos, uma ONG chegou e colocou alimento na sua mesa? Você que não sofreu impacto financeiro com essa pandemia, agradece a Deus todos os dias? Você ajuda o seu próximo e agradece pela oportunidade de poder fazer isso? Você já agradeceu porque mesmo na pandemia, você não está sem o estudo bíblico, você não está sem pregação, você não está sem sua Bíblia, você está longe do convívio físico, mas não do convívio emocional com a sua igreja. Você já agradeceu por isso? Nós somos muito ingratos. Temos que policiar isso na nossa vida. E significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus. Tudo que somos e tudo que temos é uma dádiva de Deus. Toda habilidade intelectual, profissional ou técnica que possuímos é dádiva de Deus. Quem disse isso foi Jerry Bridges. O povo hebreu foi por Deus orientado a não esquecer dessa providência. E eu quero ler umas partes de Deuteronômio 8 para os amados irmãos. Eu vou ler do 11 ao 14 e depois do 17 ao 18. Você pode abrir sua Bíblia aí e conferir conosco. Diz assim o texto: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você entendeu a leitura? Esse texto está dizendo para você não se esquecer do Senhor quando o Senhor te fizer prosperar, porque tudo que você tem foi concedido por Ele. Quando Ele te der fartura de bens, não se esqueça dele. Certamente nós, irmãos, não temos dificuldade em admitir que tudo vem de Deus, mas acabamos não demonstrando desde o coração a nossa gratidão a Ele. Queridos, outra questão importante é que a gratidão que se demonstra a Deus deveria ser constante, de acordo com Efésios 5:20. Em Efésios 5:20 nós temos uma coisa interessante ali, a gratidão colocada num aspecto de gerúndio, e você vai entender isso, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, deixa eu repetir esse versículo, Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você notou aí a ênfase? Dando sempre, por tudo, a nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por todas as coisas não deve ser para nós um gesto de educação, mas deve ser entendido como uma ordenança moral que não deve ser por nós negligenciada jamais. Sermos agradáveis a Deus por tudo sempre envolve amor a Ele sobre todas as coisas. O não render graças a Deus é um grave pecado que pode nos levar, infelizmente, a uma vida distante do Senhor nosso Deus. A Bíblia relata que não dar glória a Deus é um gravíssimo pecado. Atos 12, versículo 23 diz: no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Você deve conhecer esse texto. Herodes fez um grande discurso, as pessoas se admiraram da eloquência de Herodes e exclamaram: ele fala como um Deus. E Herodes, tomado de vaidade com aquele elogio, encheu seu coração ainda mais de orgulho, e de repente o Senhor o feriu, e ele foi comido de vermes e morreu ali naquele momento. Isso é um fato, não é uma invenção, não é uma história da carochinha, como a gente costumava dizer aqui. Então, muitas vezes, nós estamos sendo, de fato, comidos de vermes. Herodes foi literalmente, mas às vezes nós estamos sendo degenerados, corroídos por dentro com o nosso orgulho. E se tem uma coisa que a gratidão combate com veemência, é o orgulho do nosso coração. Ninguém orgulhoso consegue ser grato. As pessoas orgulhosas acham que é dever das outras elas terem o que têm, ou que o que elas conseguiram foi resultado do seu braço forte. Nada a ver. Quem nos dá todas as coisas é Deus. Ainda que Ele nos capacite para conquistar muitas coisas, mas tudo vem dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Todavia, Deus não deseja, queridos, que tenhamos o agradecimento com os lábios, mas no coração murmuração. É importantíssimo a compreensão de que Deus cuida de nós nas situações difíceis e por meio das situações difíceis. Aí você diz assim:
Em todas as circunstâncias? Claro, em tudo Deus está cuidando de você. Em tudo. De acordo com 1 Tessalonicenses 5,18, a resposta é sim, Deus está presente. Devemos ser gratos em todas as coisas, porque as circunstâncias, todas elas, refletem a vontade soberana de Deus, que ainda que não seja entendida por nós, ela é boa, agradável e perfeita. O texto, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aliás, 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Teremos um coração grato a Deus quando a nossa teologia tiver saúde, quando realmente crermos que a Bíblia é verdade de Deus para nós. Quando você acreditar que a Bíblia é verdade, aí você terá um coração agradecido. E a Bíblia diz em Romanos 8, 28, 29, 38 e 39 o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela fé nessas verdades, cremos que as dificuldades estão sendo utilizadas por Deus visando o nosso bem e que nenhuma dificuldade irá nos afastar dele. Nada nem ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Precisamos desenvolver o hábito de dizermos a Deus em oração: Pai, a situação é difícil e dolorosa, mas o Senhor, em amor e sabedoria, decidiu isso desta maneira. O Senhor tem o meu bem em mente, e então, pela fé, agradeço-lhe o bem que o Senhor fará na minha vida por meio desta situação. Ajude-me a acreditar nisso de verdade e ser-lhe agradecido de todo o meu ser. Essa deveria ser uma oração mais presente na vida do crente fiel. É importante também nos recordarmos que toda a ingratidão do povo na peregrinação durante o êxodo no deserto fez com que aquele povo não adentrasse a terra prometida. Eles passaram lutas mesmo, mas as lutas vinham para fortalecer o coração deles, vinham para provar, para levá-los a uma maturidade cristã. Mas na verdade eles só murmuraram. Talvez você esteja fazendo o mesmo. Talvez para você sua vida esteja muito ruim. Mas se você parasse para agradecer, você veria quão abençoada é a sua vida. Que Deus te conceda um coração grato. Esse vídeo está indo ao ar no domingo, dia do Senhor. Reserva tempo para orar a Deus com sua família, para agradecer a Ele tantas coisas. A situação podia ser tão pior. Agradeça a Deus. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor nos instrui agora com a Tua palavra, e queremos pedir perdão pelas tantas vezes que murmuramos de forma tão ingrata diante do Senhor. Tenha compaixão, Deus amado, das nossas vidas. Toma o nosso coração nas Tuas mãos
e fortalece a nossa fé. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Eu peço que você ative as notificações, porque talvez você seja um dos inscritos que eu não conheço, que eu não tenho como mandar um aviso lembrando a você que o canal publicou um novo vídeo. Mas se você ativar as notificações, aquele sininho que tem lá, então você vai, todo momento que o canal estrear um vídeo, você será informado no seu celular de que tem um vídeo novo para você assistir na hora que for possível, na hora que der certo você participar. Então eu peço que você não deixe de assistir, não deixe de participar, porque é muito importante para a sua vida e para a nossa vida também. A gente se alegra em saber que a palavra de Deus está chegando até você e que você está sendo feliz. Se o vídeo falar ao seu coração, coloca o teu like lá, coloca um ok, porque é uma forma também do canal se expandir. Nosso canal não é monetizado, então nós não ganhamos nada financeiramente com o canal, ele é completamente gratuito. Mas há umas regras no YouTube que exigem uma certa quantidade de assistências para que o canal continue no ar. Então, se possível, nos ajude dessa forma, só se você desejar. De qualquer maneira, saiba que nós oramos todos os dias por cada um que assiste o nosso canal. Pedimos que sua vida seja abençoada. Se você assistiu esse canal hoje, esse vídeo hoje, saiba que alguém orou por você que estaria assistindo, mesmo sem saber quem você era. Bom, chega de falar demais, né? Deus te abençoe, um bom abraço, uma boa semana e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Obrigado.